Há mais de 30 anos, a empresa que faz a travessia de ferryboat entre Itajaí e Navegantes opera sem licitação. A Justiça já pediu a abertura de um novo processo. Mas por que até hoje o certame não saiu do papel? É o que o jornalista Luan Wozniak buscou desvendar na última reportagem do especial Ferryboat, 3 décadas de atraso, que mostra ainda uma série de irregularidades cometidas pela empresa. O dia mal tinha clareado e a segunda maior economia do estado já pulsava em ritmo frenético. Cargas e caminhões com o mesmo destino, um dos maiores portos do Brasil. Todas essas cargas ganham o mundo pelo rio Itajaí-Açu, rio que também é limite de municípios. De um lado Itajaí, do outro Navegantes. Há décadas, a balsa faz parte da rotina de quem vive aqui. Desde 1967, o serviço de travessia é feito pela Empresa de Navegação Santa Catarina, hoje chamada de NGI Sul. A empresa opera apenas com uma autorização do governo do estado há mais de 3 décadas. Situação de conhecimento de diferentes secretarias do governo, como da Encater, que controlava e autorizava a navegação no estado em 1985. Depois, quando o DETER surgiu em 86, a empresa também seguiu sem nenhuma mudança. Nem mesmo com o advento da Constituição Federal de 88, que tornou os processos licitatórios obrigatórios para a administração pública, foi capaz de mudar isso. Conforme o tempo passou, diferentes nomes assumiram o governo do estado, mas nenhum fez o processo licitatório. E a empresa continua prestando serviço apenas com a mesma autorização até hoje. O Ministério Público tenta dar fim a essa novela. Em 2014, o órgão instaurou uma ação civil pública para que a licitação saísse do papel. O juiz de primeiro grau chegou a atender o pedido na época, determinando a abertura do processo de contratação. A empresa recorreu ao Tribunal de Justiça. A reviravolta veio quando o órgão reformou a sentença. O Tribunal de Justiça entendeu que a empresa estava amparada por uma autorização legal prevista por uma lei de outorga. O Ministério Público não concordou e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. 4 anos depois da decisão em primeiro grau, em agosto de 2019, o STJ finalmente decidiu pela obrigatoriedade da licitação. Só que até hoje, a empresa tem recorrido. O ministro tem analisado os pedidos, mas decidiu que o mérito da questão não muda. Ou seja, o serviço precisa ser licitado pelo Estado. O Estado não regula, o Estado fecha os olhos e aí o usuário é que fica bastante prejudicado, porque onde não tem fiscalização, a empresa trabalha da forma como bem quer. O Ministério Público, apesar de ter ingressado com aquela ação justamente para obrigar o Estado de Santa Catarina a fazer a licitação, fazer o processo licitatório, melhorar a qualidade do serviço, a gente precisa avançar ainda mais. Até por conta que a própria empresa ela fica, já ganhou em primeira instância, o Ministério Público, em segunda instância, e o processo ele fica tramitando por conta dos recursos. Agora está lá em Brasília e aí quem fica bastante prejudicado é o usuário. Em 2014, o DETER chegou a lançar uma licitação para a travessia, quando a decisão de primeiro grau havia saído. Mas o processo foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, que apontou uma série de irregularidades. Além do processo que cobra pela licitação, o inquérito instaurado pelo Ministério Público também aponta que a empresa funciona sem o licenciamento ambiental necessário para o reparo de embarcações e que a construção de uma obra da NGI invadiu uma área da União. Embargos foram expedidos para impedir o andamento, mas esse ofício omitido pela Prefeitura de Navegantes em março de 2021 aponta que naquele ano as obras estavam com 80% dos trabalhos concluídos. Essas fotos anexadas ao processo mostram a fundação quando os fiscais foram até o local.
A obra onde a empresa iniciou a construção sem autorização da Secretaria de Patrimônio da União fica atrás desses tapumes. Pelo que a gente conseguiu perceber pelas frestas, hoje a obra está paralisada, ainda na fundação. O secretário de Obras de Navegantes desconhece como a empresa conseguiu o alvará de construção junto à prefeitura, sabendo que faltavam documentos complementares. Ele não era gestor da pasta na época que a liberação ocorreu. É estranho para nós, né? Ou você tem um documento ou não tem. É algo muito simples, né? A gente entende que é um equipamento urbano muito importante para a cidade, né? Porque é o que faz toda a travessia para o município de Itajaí, mas entendemos que essa regularização ela tem que ser feita. Conforme o IMA, a empresa recebeu um parecer favorável para o licenciamento ambiental em novembro do ano passado, mais de 2 anos depois do inquérito ser instaurado. Só que a licença definitiva ainda está condicionada ao cumprimento de algumas exigências que estão em revisão na Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério Público de Santa Catarina investiga a omissão do Instituto do Meio Ambiente numa obra de tamanho impacto ambiental. O órgão também quer explicações da Prefeitura, que emitiu um alvará permitindo o início da construção de um prédio da empresa numa área que é da União. O interesse da Prefeitura é que a pessoa possa legalizar, né? Mas como não chegou até nós, então acabou o processo parando. Hoje, o ferryboat paga um percentual pela ocupação das terras de marinha, mas não tem autorização para construir sobre elas. Para isso, seria preciso de uma autorização da Secretaria de Patrimônio da União. Consultamos a SPU, que confirmou que a empresa não tem essa autorização. O inquérito do MP ainda não foi concluído. Em março deste ano, o promotor pediu a prorrogação do caso. A Secretaria de Estado da Infraestrutura diz que foi informada na necessidade de realizar a licitação no dia 22 de agosto de 2019, e após a decisão do STJ confirmar a sentença de primeiro grau. O processo foi aberto em fevereiro de 2020 e ainda não foi finalizado. A Secretaria disse que a demora acontece porque um estudo está em andamento para aprimorar o modelo de concessão. O governo já pagou R$ 879 mil para análise, que foi prorrogada pela 3ª vez para janeiro do ano que vem. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina também foi procurado para explicar por que a fiscalização não foi realizada no intervalo de 2 anos. O órgão afirmou que segue o aporte de demandas, como de denúncias que chegam pela Ouvidoria do Estado e do Ministério Público. Só em novembro do ano passado, o IMA emitiu parecer favorável ao licenciamento, que segue condicionado a exigências que estão em revisão na Procuradoria-Geral do Estado. A NGI Sul foi procurada pela nossa equipe durante 3 semanas. Isso para comentar o assunto, mas não respondeu ou retornou os nossos questionamentos. O Ministério Público de Santa Catarina disse que não vai se manifestar enquanto as ações estiverem em andamento.